Olá, boa noite. Estamos aqui já 20 horas, 8 horas. Vamos começar a receber as pessoas. Vamos começar o nosso bate-papo 2/3 com as pré-candidatas e os pré-candidatos ao cargo, à vaga de vereador nas próximas eleições, vereador-vereadora. E hoje, nesse instante, Genilson fez um... Oi, voltei? Estão ouvindo bem aí, gente? Josi tá aí, Thiago. Tá ouvindo? Tá ok aí? O som tá legal? Ou eu preciso botar o fone? Tá bom aí o som? Então, hoje a gente vai conversar com a Ariane, é a nossa primeira convidada nessas lives que nós vamos fazer, nesses encontros com os pré-candidatos e as pré-candidatas à Câmara de Salvador. E a Ariane já entrou. E nós vamos conversar hoje com a Ariane. E assim, uma pessoa que eu gosto muito, que eu admiro muito. Vamos aqui conversar com a Ariane. Vamos aguardar aqui. Lá, todos e todas e todes. Estou aguardando a Ariane. Já convidei. Lá. Estou esperando a Ariane. Não quero filtro nenhum. Então, gente, Suzy de Costa, Suzy maravilhosa, bacana, já está entrando. E eu estou esperando a Ariane. Vamos ver se vai agora. Vamos lá. Será que é a minha internet tá ruim? Tá tudo ok aí? Acho que a minha não tá, acho que a minha tá legal. Então, vamos lá. Estamos esperando a Ariane Sena. A Ariane é pré-candidata a vereadora de Salvador, né? Para ampliar essa bancada, né? Com a representatividade de LGBTs, que ia mais, claro. E não conseguiu, Ariane? Oi, gente. A Ari está com algum problema? Já convidei 2 vezes, vamos ver. Esperando a Ari entrar.
olá a todos e todas e todos. Vocês todos aqui maravilhosos. Olha, meu pezinho aqui caiu. Agora eu acho que vai. Já é a segunda vez aguardando o Ari. Vamos ver, agora vai. Agora vai. Alô! Bem, Eu estava convidando você e você não estava entrando, ou eu que não... eu estava tendo um problema de conexão aqui que eu percebi, então eu reiniciei o celular e liguei de novo. Acontece. Então foi Sim. isso. Pronto, mas não perdemos nada, porque eu achei que você ia entrar com outro perfil, mas tudo ok. Vamos lá. Olha, eu tenho que ajeitar. Ó, desculpa, eu comprei esse negocinho novo para segurar aqui, mas não adianta. Esse negócio escorrega. Deixa eu botar no meu antiguinho mesmo, no meu pezinho antigo. Pronto, agora tá tudo ok. Mari, boa noite, seja bem-vinda. Olha, estava ansiosa por esse nosso encontro e eu quero desejar a você, antes de mais nada, muito sucesso, muita felicidade, muita sorte, tudo na sua vida que você merece. E eu quero começar, lógico, né, apresentando, quero que você se apresente, porque você tem um currículo enorme. Eu disse, eu acho que melhor a Ariane falar, porque se eu for falar o currículo de Ariane é tão extenso que eu vou passar a metade da live só falando do currículo dela. Eu tenho uma grande admiração por você, tá? E eu estou muito contente, muito feliz por receber você aqui no nosso site. Você está iniciando, né, esse nosso projeto de conversar com todos os candidatos ou das candidatas. E vamos lá. Vamos lá, Ariane Sena, nosso bate-bola. De onde veio, para onde vai? Me conta aí, Ari. Me conte de você e desse seu projeto. A gente tem que respeitar as normas, né? Lógico, você, como pré-candidata, você sabe as normas das eleições, né? Das regras. Então, antes de mais nada, eu quero que você fale para quem está aí nos assistindo sobre você, seus desafios e o seu trabalho. Então, boa noite a todas as pessoas. Boa noite, professora Beth. Te dizer que eu te admiro muito também. Venho te acompanhando muito antes da sua inclusão, do seu trabalho ativo, na verdade, com 2 terços. É uma mulher forte, mãe, feminista, inteligentíssima, ativa, antirracista, feminista. Então, eu queria te falar da minha identificação. Minha identificação, porque é isso, né? A luta que uma das bandeiras, né? Ou melhor, a bandeira principal que eu venho pautando é isso, é a desigualdade de gênero, né? Durante toda a minha vida. Então, para quem está chegando agora, eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, agradecer em nome da professora Beth ao site 2terços por dar essa oportunidade para todas as pré-candidaturas LGBTs, né? Que desejem estar nesse momento, porque isso é muito importante. Faz uma diferença porque é histórico essa rotina nossa de procurar guetos para dar um oi existo. Nem todo mundo abre essas portas para que a gente possa estar nos apresentando. Então, por vezes, a gente não vota, por exemplo, em LGBTs por não conhecer, né? Então, a gente precisa dessa visibilidade positiva e os 2terços para fazer esse trabalho de abrir caminhos para essa população, né, para pessoas como eu e outras que merecem, de fato, esse protagonismo. Então, eu sou Ariane Sena, eu sou mulher trans, sou psicóloga, eu estou desenvolvendo o meu mestrado, minha pesquisa de mestrado, estou perto de fase de conclusão de um centro de estudos afro-orientais da Universidade Federal da Bahia, onde eu pesquiso sobre a solidão da mulher trans, negra e periférica, é um trabalho de autoetnografia, onde eu me coloco, porque essa coisa da solidão sempre foi muito, desde cedo na minha vida, desde as relações familiares, da exclusão familiar e até os dias atuais. Então eu decidi escrever esse tema para eu me colocar e ouvir também de outras mulheres trans e negras o que é solidão para elas.
Então, venho passando por uma trajetória também de movimentos sociais desde o início dos anos 2000. E um dos meus primeiros trabalhos foi na instituição beneficente Conceição Macedo, uma ONG daqui de Salvador que cuida de pessoas, né, famílias que vivem e convivem com o vírus do HIV/AIDS. Então, foi a minha primeira inclusão, onde eu conheci o mundo do ativismo. Participei de cursos em Brasília, de formação de jovem lideranças. Fui secretária de juventude da ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. E hoje eu estou fazendo essa militância, essa atividade mais do lado do Estado, mas eu não perdi essa minha relação com o movimento. Então, hoje eu estou na Defensoria Pública do Estado da Bahia, porque depois que eu me formei em psicologia, eu senti falta de uma graduação que abarcasse os estudos de gênero. Então, eu fui até a Universidade Federal da Bahia, fiz o vestibular e passei, estou nessa segunda graduação de gênero. E, através dessa segunda graduação, me inscrevi para ser estagiária de gênero da Defensoria Pública. Então, eu fui contratada, né, e já estou lá na Defensoria há 3 anos, nesse período de estagiária e hoje contratada. Eu trabalho com direitos humanos, né? Eu trabalho na especializada de direitos humanos, com direitos específicos da população LGBT e mulheres. A gente tem o NUDEM, que é o Núcleo de Defesa das Mulheres, e a coordenação que cuida das pautas LGBTs, que eu estou mais à frente disso. Então, o meu trabalho na Defensoria hoje se dá com educação em direitos humanos, onde eu desenvolvo palestras nas escolas, projetos de educação em direitos humanos, que incluem, inclusive, elaborações de materiais como cartilhas, folders, conversas e reuniões com parceiros, porque eu entendo que a educação, e essa é uma das minhas pautas de vida, né, ela é um movimento pertinente para que a gente possa sonhar em uma sociedade mais justa e igualitária. Então, assim, é um trabalho que eu me identifico muito e eu tenho essa possibilidade no trabalho de trazer o movimento social para dentro da Defensoria Pública. Então, posso dizer que a Defensoria cada vez mais tem tido a cara do movimento social, as pessoas têm ocupado aquele espaço. Então, me sinto muito honrado em estar ocupando também esse setor, né? Basicamente, resumindo, essa é a minha carreira, né? Mas antes disso, eu posso falar que, assim como muitas mulheres trans e travestis, eu fui expulsa de casa com 13 anos de idade. Esse não é um assunto. Eu queria que você falasse dessa sua trajetória, né? Porque para uma pessoa chegar onde você chegou, né? Com a história de vida que você tem, e hoje está candidata a um cargo, tendo concluído uma graduação em psicologia, que também é interessante saber o motivo pelo qual você escolheu psicologia, né? Ou seja, pelo que você referencia na sua vida, pelo que você traz de marcadores de violências, enfim, por que a psicologia na sua vida e como foi, né? Eu acho que é bacana também a gente falar sobre essa sua trajetória, sua infância. Você vem do bairro de Pernambués, não é isso? Pernambués, que é um bairro, né? É o bairro mais tem a população, o maior número de pessoas negras em Salvador, né? Então, é um bairro, não é considerado um bairro periférico, mas é um bairro que tem uma população pobre, muito grande, né? Então, tem todas essas questões. Como foi a sua infância, a sua adolescência na escola, até você conseguir chegar, porque você é referência, né? Você e muitas outras também, que a gente reverencia pelo fato, né, de terem conseguido chegar a uma instituição, a uma faculdade, instituição superior, né, um nível superior, porque, infelizmente, não é a realidade, considerando os dados, né, considerando a violência contra a mulher e contra a mulher trans, né, contra as pessoas trans de maneira geral, mas, sobretudo, com relação às mulheres. E você chegar, e você está candidata, né, para a gente é um motivo de orgulho, de felicidade. Então, essa sua trajetória, se você puder resumir, né, porque é muita história. Então, você como referência, né, essa importância, essa carga de importância que você traz, que você carrega, e que você certamente vai
imprimir na sua candidatura, com seus projetos, certamente, né? Então, quais são as suas maiores referências? Você fala da educação, né? E é lógico que é uma base importantíssima, se não a mais importante, né? Para ampliar o número de representantes LGBTs na gestão, e esse olhar para a cidade, esse olhar, porque assim, pelo que eu li, né, também das suas propostas, você tem um projeto amplo, né? Você tem um projeto não só a questão LGBT, mas você quer olhar a cidade de uma maneira geral, olhar para todas as pessoas, né, da cidade, deficientes e tal. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa sua trajetória de vida e por que psicologia e quais são os olhares sensíveis que você tem e você traz em seus projetos, suas propostas. Então, professora, quando eu pesquiso hoje sobre solidão, nada na minha vida acontece sem a minha participação, sem a participação dessa trajetória, né? As pautas nesse processo de pré-candidatura têm a ver com minhas pautas de vida e com essa trajetória. A pesquisa de mestrado sobre solidão tem a ver com essa trajetória. O trabalho na defensoria tem a ver com essa trajetória. Então, eu queria deixar só de antemão, puxar daqui de trás para frente para que a gente possa entender que tudo é uma continuidade. Eu apenas fui me encontrando no mercado de trabalho e dentro da academia para colocar essa Ariane que já existia, né? Então, o processo de solidão, ele fez parte desde sempre na minha vida, desde o processo da gravidez indesejada, né? Minha mãe fala que teve um filho e esse filho o pai também não assumiu, meus avós falaram que não iria assumir um outro filho se minha mãe tivesse e esse não fosse aceito, esse filho foi eu. Então, eu fiquei, desde esse momento, nasci, mesmo passando por processos de agressões, que minha mãe conta do meu pai, né? Então, eu já venho nesse ambiente que é indesejado desde então, né? E aí vai ligar por que psicologia, eu vou responder lá na frente, né? Mas, então, já venho nesse ambiente indesejado, nesse ambiente de resistência, que nada tem a ver ainda com a identidade de gênero, né? Sim. Tem a ver nesse momento com condições socioeconômicas, com a questão da raça, né? A família do meu pai toda preta, meu pai também é homem preto, enfim. Então, a minha família materna, meus avós maternos, eles ficam com pena de mim, com 5 anos de idade, porque eu passo por um processo de desnutrição e resolvem me aceitar nesse ambiente materno. Quando eles me aceitam, eu já entro dentro desse lar que já está a família toda estruturada, inclusive com esse irmão mais velho que vive lá até hoje, né? Então, eu já entro dentro desse ambiente também de disputa, de não reconhecimento, desse filho que é bastardo, né? De brincar com os brinquedos que meu irmão não gostaria e eu ficava sempre com o resto das coisas, o resto do doce. Então, já vem nesse lugar dessa criança. Aí, para somar na questão do meu não lugar na família, veio essa questão do gênero, porque eu nunca me percebi homem. Então, eu nunca precisei falar para a família que eu era gay ou que eu era uma trans início de transição. As coisas foram acontecendo naturalmente, e eu lembro que eu apanhava muito, porque brincava com toalha na cabeça, passando batom, brincando de comidinha, aquelas coisas. Eu não entendia, né? Ainda até então. Só entendia que era uma criança rebelde. Até hoje eu lembro muito disso, dessa rebeldia, e que hoje, enquanto psicólogo e pesquisador, eu já entendo que é uma rebeldia do gênero, né, que irritava tanto. Então, eu passo por todo esse processo que fica insustentável com 13 anos de idade, porque eu conheci outras travestis e comecei a me auto-hormonizar. Então, esse corpo com 13 anos passou por uma transição e eu fui expulsa de casa. As brigas e as violências, principalmente pelas figuras masculinas e machistas da família, ficaram insuportáveis e eu fui para a prostituição. Daí eu vivi na prostituição dos 13 aos 17 anos, né, de diversas formas. Tentei sair da prostituição porque não encontrei também esse ambiente acolhedor, né? Não estou dizendo que a prostituição não seja um trabalho digno, eu estou falando aqui da minha experiência. Eu não encontrei um ambiente acolhedor. Não sei se é porque eu era muito novinha, inexperiente, 13 anos, e não conhecia as pessoas. Eu sei que eu caí no mundo assim, e foi muito ruim essa experiência na minha vida. E por isso que eu sempre lutei. Então, eu passava por processos de confusões com outras travestis, né, trans na rua, e eu
Dizia, não quero mais. Aí depois da necessidade para pagar o aluguel e comer, vinha. Aí eu tentava, mudava estratégia, fazia programa para o jornal. Aí o jornal não dava tanto. Aí uma vez o cara me sequestrou. Aí as coisas iam acontecendo, então eu fui tentando mudar. E nessa tentativa de mudar, com 17 anos, algumas pessoas falaram para mim que tudo aquilo que eu estava passando era falta de Deus. E eu me senti muito sensível, eu estava muito sensível e acabei revertendo a minha situação, porque tudo que eu precisava era ser acolhida. E as pessoas falavam para mim que a única pessoa que poderia me acolher era aceitar Jesus e ser homem, porque era a forma que eu fui colocada no mundo. Então eu entro na igreja, passo por um processo de tentativa de reversão, né, da transexualidade, onde o pastor sai de casa e vou morar com o pastor durante um tempo, onde o pastor vai me ensinar o que é ser homem, ele vai começar a me adestrar a forma de andar, de não rebolar tanto e tal. Aquilo ficou muito insustentável também, porque eu percebi que há duas escolhas só para nós mulheres trans e travestis. Ou você escolhe viver para você e contraria a sociedade, ou contraria a sociedade, mas nega você. E nesse momento eu estava me negando, né, e para estar a favor da sociedade. Não aguentei esse processo, mas também senti que não deveria mais de jeito nenhum voltar para a prostituição. Então, aproveitei esse momento que estava destransicionando, né, apertando, botava uns panos para apertar os seios e tal, e eu fui buscar emprego no mercado formal. E aí eu comecei a trabalhar no mercado formal, com 18 anos. Né? E aí, só que as minhas experiências de carteira assinada nesse período não tem mais de um ano, porque eu não conseguia ficar vestida de homem por muito tempo dentro da empresa. Eu era contratada e aí eu achava que aquilo era o máximo, que ninguém ia me demitir, mas sempre com um ano, quando eu ia me destransicionando, né? Então, então, isso vai reverberar na minha luta hoje, a pauta de mercado de trabalho para as pessoas trans, né? Então, vamos pegando a história, porque eu vou falar das pautas que resumem toda essa minha vida. Então, o machismo ele foi muito forte desde cedo na família, né? Foi através, sobretudo, da figura masculina em que houve essa expulsão. A educação ela se deu como um processo primordial para minha ascensão. Minha avó me dizia, antes de falecer e antes de eu ser expulsa de casa, que o único processo de eu mudar de vida um dia, né, de ser gente, era estudando. Então isso ficou na minha cabeça até hoje. Eu me encontro nesse processo de correr, de estudar, e eu estou fazendo mestrado, já penso no doutorado, e não para, porque tem muito isso, essa possibilidade de ascensão enquanto mulher trans, negra, pobre, né? Não tem outra possibilidade, as coisas não caem do céu. Tá. Então, eu passei por todo esse processo. E aí, quando eu estudei psicologia, fiz psicologia, foi que eu comecei num desses trabalhos, eu optei para fazer o vestibular de psicologia, porque eu conheci uma promotora da faculdade que me ofereceu fiéis 100% de uma faculdade privada, e eu falei, ela me deu as opções, eu escolhi psicologia. E psicologia, nesse momento, foi por uma questão de autoconhecimento. Eu queria entender por que eu sofria tanto. Nesse primeiro momento, foi autoconhecimento, né? Foi muito mais autoconhecimento do que ajudar o outro. Porque eu queria entender por que eu passava por tudo aquilo, né? Se a tentativa do Deus que eu fiz antes não tinha esclarecido para mim esse erro da natureza. Então, foi muito nesse pedido de socorro, foi muito triste esse momento da minha vida, por esse sentido. E, ao mesmo tempo, na tentativa de me empoderar. Né? Eu pensava, mas eu, uma estudante universitária, vou ser melhor do que uma estudante do ensino médio. Né? Minha avó disse que era melhor eu sempre estudar. Então, eu entro dentro da faculdade de psicologia, por esse processo de autoconhecimento, atrelando já a psicoterapia, né, que eu continuo até hoje, porque eu vejo a importância disso. Então, e hoje, quando eu me coloco enquanto pré-candidata, né, eu recebi o convite do PSB, especificamente da deputada Fabiola Mansum, para estar no PSB, eu falei, eu não vou ter uma outra pessoa, eu não vou estar algo que para vender uma imagem. Eu vou ser quem eu sou. Então, eu vou levantar as minhas pautas, que é educação, a importância da educação, porque moveu a minha vida. Eu vou levantar a pauta das desigualdades de gênero, porque eu sei que todo o processo que eu sofri de exclusão e de exclusão desde a família não foi porque eu gosto de outro homem, foi pela questão do gênero, ou seja, foi a questão da transição, ou seja, foi o repúdio ao feminino. Né? Então, essa coisa ficou muito forte dentro de mim, então é muito verdadeiro por esse sentido. Né? E da mesma forma, a educação em direitos humanos está hoje dentro da defensoria,
e querer estar... É muito um desejo de querer ajudar outras mulheres trans e travestis a não passarem muitas coisas que eu passei. Por exemplo, os processos de retificação de nome e gênero antes, a transexualidade era considerada doença, a gente precisava de justiça, a gente precisava de laudo psicológico, laudo psiquiátrico. Então, hoje, na Defensoria, eu trabalho ajudando outras travestis e mulheres trans com acesso à justiça, inclusive com mutirões para facilitar a vida delas, né? Elas me procuram e eu imprimo a documentação aqui, mando isso, oriento, faço todo um trabalho de facilitação para que quando ela chegue dentro da Defensoria, seja o essencial atendimento com o defensor. Então, é tudo muito eu, né? Então, eu costumo dizer que eu não estou pré-candidata política, aquela pessoa que virou, que se transformou, que faz uma imagem nova, né? Eu não sou. Eu estou nesse processo tendo a Ariane, essa Ariane que eu sempre fui, sabe, professora? Porque, assim, a política, o que a gente precisa entender é que a política ela não se resume a parlamento e a política também não se resume, as discussões da política, ela não se resume a espaços como a Câmara de Vereadores apenas. Mas todo um processo que a gente perpassa nas nossas vidas, né? Eu venho fazendo política desde os 13 anos, quando eu saí de casa, para lutar por direito à habitação, né? Para lutar por direito à moradia, para lutar por direito à alimentação, né? Para lutar por direito de combate ao racismo, porque não foi à toa as piadas. Quando eu formei em psicologia sobre que psicóloga não é assim, o cabelo de psicóloga não é assim, psicóloga não se veste dessa maneira. Então, assim, você vai pegando tudo isso e você precisa sublimar, né, falando em termos da psicologia, colocar em um outro posicionamento para poder também, né, te levar e você fazer daquilo produtivo e não destrutivo. Então, acho que é por aí, sabe? A luta é essa. Que bom. Oi, Iuna. Iuna entrou aqui. Iuna, eu quero falar com você também, viu, amor? Iuna maravilhosa, é candidata também, pré-candidata. Vamos bater um papo também, Iuna. Então, Ariane, é exatamente nesse sentido, né, que a gente tem essa visão das candidaturas, né, das pré-candidaturas por enquanto, mas que com certeza serão candidatas, né, e veremos, né, se pudéssemos ver todas e todos lá, seria maravilhoso, necessário e urgente, né, essa representatividade. E por conta de você ter passado por tudo isso, né, de você ter experimentado na carne, né, literalmente, essa quantidade de violências, né, e você perceber e ter essa sensibilidade de ver irmãs, né, e irmãos, né, que passam pela mesma situação, é nesse sentido que a gente percebe o quanto é importante, né, necessário que haja essa representatividade. Né? É muito importante que haja pessoas, né, LGBTs que venham em defesa, né, de todas essas questões relativas a essa comunidade, a essas pessoas, porque são coisas muito específicas. Né? Então, a gente fala de todo tipo de violência. Você contou vários tipos de violência. Né? Então, essa questão da educação, por exemplo. Né? Nós vivemos hoje entre aspas, desgoverno, né? Que vilipendia todos os direitos, né? De todas as pessoas, né? Sobretudo negros e a comunidade de pessoas LGBTs. E considerando, né, a necessidade de levar essa pauta para dentro das escolas, né, logicamente, já há, de uma certa forma, claro, a gente tem vários movimentos, né, a gente tem vários coletivos, como coletivos de mães, por exemplo, famílias, né, tem Mães do Arco-Íris, Famílias pela Diversidade, tem vários outros, além dos coletivos, né, locais, dos bairros e tal, além do esforço, né, municipal e estadual de levar também instrumentos para as escolas para discutir essas temáticas, como você percebe as dificuldades que nós estamos passando hoje de ampliar esse debate, né, sobretudo com esse governo que nós estamos presenciando?
né? Como é que você pensa que nós vamos conseguir, né, efetivamente dar conta de levar essas pautas para dentro das escolas, sobretudo considerando também o avanço e o aumento das pessoas, a questão da religião nas escolas, né? Então, a gente vê que os espaços, né, eles tendem a não promover muito esses debates. Né? Além de não promover, refutar, rechaçar, não queremos, né? E rechaçar as pessoas que dentro das instituições estão defendendo essas pautas, né? Como vamos dar conta disso? Então, professora, eu acho que, primeiramente, é muito importante em debates como esse, a gente informar que todo esse discurso que distorce, nos coloca nessa figura pejorativa, ela vem de um processo intenso, massivo de fake news, né, que aumentam e falam coisas que, na verdade, nós não fazemos e nós não somos. Então, por exemplo, mas o prefeito, né, a prefeita Haddad, né, do São Paulo, está levando kit gay para as escolas, por exemplo. Isso tem um impacto muito grande, né, porque isso vai reverberar na forma de a gente discutir gênero e sexualidade dentro da escola. Na verdade, a gente percebe que é uma mentira, uma calúnia perfeita, né, porque as pessoas criam toda uma notícia, né, que é isso que a fake. Exato. Então, quando a senhora me pergunta como eu percebo que, primeiramente, a gente precisa conscientizar, nós mesmos, né? Conscientizar e conscientizar os outros de que é necessário a gente buscar fontes reais, né, das coisas. Então, assim, perceber quais são as lutas da população LGBT de fato. O que é que tem escrito nos canais das conferências, né? Quando eu entrei no movimento, a primeira coisa que eu fui fazer foi ler, para saber o que é que o movimento já estava lutando, o que tinha alcançado, onde estava, para onde queria ir, né? Então, eu fui passar por esse processo das conferências. Então, eu percebo que nós LGBTs, precisamos convidar as pessoas que não são LGBTs a fazer esse esforço, a nos conhecerem de verdade. Não pelo que o outro fala da gente, mas pelo que nós somos, né? Convido as pessoas a nos seguirem, para nos acompanhar as nossas trajetórias e não apenas ouvir o que o outro fala do que somos. Porque ainda, por um processo histórico, se a gente for apenas pelo que falam do que somos, por exemplo, enquanto mulheres trans e travestis, vamos ainda ouvir de que somos perigosas, mas quando, na verdade, nós estamos na defensiva porque passamos por constante perigo, né? Nós não somos perigosos, nós passamos por... Então, é interessante trazer sempre esses dois lados das coisas. Nós não ensinamos kit gay na escola, nós ensinamos que, por exemplo, o respeito à diversidade sexual e de gênero vai amenizar mortes, vai amenizar bullying LGBTfóbico nas escolas. Então, a gente traz aquilo como paliativo de vivermos em uma sociedade mais justa. Então, eu acho que esse é o primeiro motivo, o primeiro ponto. O segundo ponto que eu penso é que nós devemos sairmos das caixinhas e querermos trabalhar só com a nossa própria equipe, com a nossa própria população, que fazendo análise da esquerda, eu acho que é aqui que a gente erra, é aqui que nós erramos, sabe? Passamos por um longo processo de ditadura, né? Entramos no golpe de 64, depois um processo longo, inclusive de luta, ainda de anistia, que vai até o final da década de 80, a gente estava passando por um processo ainda muito doloroso. Então, quando a gente fala de política hoje, pode parecer não interessante, porque o que temos na nossa memória coletiva é muito mais dessa dor, né? A democracia ela é muito curta, recente. Então, falar de democracia pode parecer até que estamos querendo seduzir por um processo, né, de vitimizatório, algo do tipo, mas não é. É verdade, nós precisamos fazer o que eu posso chamar de um reencantamento. O meu papel enquanto pré-candidato, eu tenho feito isso com as pessoas. É muito doloroso, porque além de ter que me apresentar e mostrar, eu tenho que reencantar as pessoas na política, né? Que é um processo de que as pessoas desacreditaram na política. E também tem razão quando desacreditam. A filósofa Nancy Fraser, professora, ela vai escrever um livro chamado Redistribuição, Representatividade e Reconhecimento, e ela vai dizer, por exemplo,
que é necessário que a gente utilize esses 3 critérios para que a gente possa sobreviver nos espaços. A representatividade, que é o que a gente está buscando, né, e colocando a diversidade em todos os espaços, beleza. O reconhecimento, quando ela vai dizer assim, não é necessário só a representatividade, é necessário a gente reconhecer as nossas lutas e fazer com que as pessoas reconheçam as nossas lutas, né? E a redistribuição. Essa redistribuição é um ponto muito importante. E eu me sinto na obrigação de trazer esse debate, porque estou abrindo esse ciclo. E eu espero que todas as candidaturas dê continuidade a isso, que é importante. Quando ela vai falar da redistribuição, né, ela vai dizer que não é interessante, não é processo de modificação redistribuir os nossos corpos nos espaços. Ou seja, trazendo para a minha realidade, enquanto ativista, psicóloga e pré-candidata a vereadora, o que ela quer dizer com isso? Que não adianta dividir os corpos LGBTs em todos os partidos, se esses corpos não estão apenas redistribuídos, mas eles não convertem, de fato, no combate da desigualdade. Né? Então é importante consciência política o tempo inteiro. Porque isso, caso a gente não tenha essa consciência política, isso vai reverberar negativamente, inclusive nas candidaturas que vêm a posterior. As pessoas podem desacreditar de uma primeira pessoa, né, que vamos supor que ganhe uma eleição, que represente uma causa que ganhe, mas que esperou dessa pessoa e não ocorreu, então acaba que é o famoso manchar, né, que as pessoas falam no popular e que a Nancy Fraser vai chamar a atenção em relação a isso. Então eu acho, professora, quando a senhora me pergunta isso, é minha obrigação dizer que a gente tem que colocar a luta antirracista para pretos e brancos, a luta anti-LGBTfóbica para LGBTs ou não. Então a gente precisa sair da caixinha, que foi algo que a gente aprendeu muito no governo do PT, né, com Lula, no governo Lula. Eu senti que a gente se acomodou muito nesse sentido. A gente precisa sair dessas caixinhas para poder chamar as outras pessoas, porque é os outros que vai poder alimentar as nossas vozes. Não adianta que a gente fique falando apenas entre nós, porque nós já sabemos nossas pautas, já sabemos nossas dores, já sabemos nossas lutas. Não adianta também revitimizar o tempo inteiro. É por isso que eu me apresento o que passei, mas eu digo, eu sobrevivi. Eu estou aqui, né? E eu não sou vítima, não. Eu quero oportunidade, gente. Eu quero oportunidades e quero pensar oportunidade para essa população de travestis e transexuais, de mulheres também, né? Exatamente. Ari, eu acho que ainda tem muito tempo aí. Vamos lá. Bom, a gente tem vários comentários aqui, tá? Falando, né? Kleber falando, né, frisar a história do nosso movimento, entraves das pautas, cidadania, regime democrático, né, pessoas me parabenizando, dizendo que conhece a importância do seu trabalho. Tem aqui também uma pessoa, cadê o nome, falando do apoio que você deu, acho que foi da questão da prótese mamária, me esqueci aqui o nome, acho que fala mais em cima, mas assim, aí, quando eu vi essa questão da prótese mamária, lógico que a gente tem que levar para a questão da saúde, né? A saúde. Então, você falou do seu processo de harmonização, você, né, trabalha numa agência, num espaço em que você atende, né, todo tipo de situação, né, não só da questão da violência, mas a questão da saúde, da preservação do corpo, né, o corpo de uma maneira geral, né, corpo território, corpo político, corpo identidade, corpo tudo, né, tudo que o corpo representa, né, como é que você, o que é que você que está na frente, né, você que está à frente, né, de uma gestão, como é que estão as questões relacionadas à saúde, ao acolhimento, à saúde da população? Vamos pontuar a pessoas trans, homens e mulheres, e travestis, mulheres travestis. Tá. Então, lá dentro da Defensoria Pública, nós temos um departamento específico de saúde, que apesar de não ser o meu lugar de trabalho, eu posso me colocar enquanto essa pessoa que acompanha esses diálogos diretamente com o setor de saúde para as necessidades das pessoas trans, informar que foi uma luta e conquista, por exemplo, o ambulatório trans. Hoje nós temos um ambulatório, né? Interessante falar que todo o meu processo ele foi desde cedo muito clandestino, automedicando. Hoje as pessoas já têm ambulatório trans aqui.
em Salvador e em outros espaços também, a gente estava buscando estar nesse processo de engatear, né, para ter um ambulatório de alta complexidade, que é aquele que oferece cirurgias, né, de processo transexualizador. Só que acontece, professora, que a gente tem uma transfobia que ela perpassa apenas pelo limite do âmbito estadual, né? Por exemplo, o desgoverno que a gente está vivendo hoje atrapalha muito nisso com a institucional sempre, né? Sim. O desgoverno atrapalha muito na possibilidade, por exemplo, de não repasse não repasse mesmo do governo federal para os estados, né? Então a gente começa a sentir uma precarização desses, né, desses atendimentos, enfim, mas nós temos hoje, tem no CEDAP, tem no Hospital das Clínicas também, só que é sempre muito difícil, por exemplo, é uma luta a cirurgias como as próteses, que a senhora falou aí, eu não consigo ver o comentário, né? Então, se alguém falou das próteses, é justamente essa questão. De Luana. Luana. Então, Luana. Então, gente, é assim. Esse comentário. Essa discussão das próteses, ela entra muito na questão do que se tem condições de fazer e do que não tem, como sempre, né? Então, eu lembro que acompanhando as discussões para tornar o ambulatório um lugar de cirurgia de alta complexidade, eu lembro que recebíamos diligências do Ministério da Saúde problematizando a possibilidade de ofertar esse ambulatório de forma a atender a população. Então, cirurgias, né, de mamoplastia, não só para mulheres trans, mas para os homens trans também, né, enfim. E o que é que vinha muito como diligência deles? Olha, para que a gente possa proporcionar essa coisa de autocomplexidade, né, essa possibilidade de cirurgia para as pessoas trans, nós precisamos saber quantas pessoas trans existem no estado da Bahia. Só que isso é uma loucura, isso é impossível nesse momento, quando o próprio estado nega as nossas existências. Quando eu estive secretária de Juventude da ANTRA... Exato, como fazer o censo de um grupo que o próprio estado nega? Muito interessante esse ponto. Muito interessante. Sim. É interessante a gente pensar por aqui, porque senão a gente entra em um lugar também de nos acusarmos, né? Então a culpa não é de um movimento A, de um movimento B, da Defensoria Pública da União ou do Estado, não é. É dessa coisa de cima, né, que você não consegue um diálogo. A gente faz a nossa parte quando a gente oficializa, por exemplo, os órgãos, cobra, né, e o movimento social está junto, a gente está sempre aberta com o movimento social lá na Defensoria para poder pautar as questões de necessidade relacionadas à saúde. Várias vezes a gente recebeu grupos, né, por exemplo, para a gente ouvir e oficiar, para levar as demandas. Só que o que a gente percebe é isso. Então, e o meu lado ativista, enquanto secretário de Juventude da ANTRA, nesse processo Meio Vivência na Associação Nacional de Travestis, eu lembro que oficiamos também a DPO, para a DPO, né, a Defensoria Pública da União, exigir, ratificar a importância do censo, mas nós não temos ainda o censo. Então, quando eu falo de política de morte e que nós precisamos de representatividade e de mobilização gente, né, é sobre isso. Porque me parece que faz assim, eu deixo você existir, mas eu digo até onde você pode ir. Né? Me parece que a lógica é essa do Estado. Você existe desde que não atrapalhe meu pé, desde que não pise aqui no meu pé, né? Desde que se contente aí no mundinho LGBT. Isso não dá mais para mim. Todo esse processo de maturação que eu vivi, todo esse processo doloroso, eu posso dizer que serviu para minha maturação de ter consciência política de lutar contra isso, né? De sair dessas caixas, dessas bolhas. Então é necessário que a gente dialogue com o outro o tempo inteiro, né? Então, além disso, a gente tem os atendimentos da saúde precarizados também. Que tipo de pessoa trans e travesti consegue ter acesso a esses serviços de saúde? Né? Porque isso perpassa por uma questão. A qualificação das pessoas, né, que estão atendendo. Exatamente. É? Exato. A transfobia, a LGBTfobia de uma maneira geral, o preconceito de uma maneira geral, né? A gente ouve ainda questões terríveis. Eu tenho assistido a live dos meninos e das meninas, da própria Iuna, enfim, falando do processo, como foi, tem a questão da gravidez, tem uma série de outras questões que envolvem as populações de uma maneira geral, e sobretudo essa população em específico, né? Que tem que haver essa sensibilidade. O Estado, ele tem que ser um Estado para todos,
né? Um Estado Sim. democrático, de direito, como deve ser. E não para, enfim, o mundo heteronormativo branco e Sim. rico, né? O que a gente, e a gente tem que lutar, como você falou, não só a comunidade X ou Y, né? Mas todos têm que compreender que tem que lutar pelos direitos humanos de maneira geral, né? Pelo direito à existência do outro, né? Então, quando você fala dessa questão que o Estado ainda não prioriza, né, essas políticas, na verdade, ele inviabiliza e invibiliza. Ou seja, não visibiliza, né, de cima para baixo mesmo, né? Como alguém colocou aqui, né? E é verdade, a gente sabe. É estrutural e institucional. Né? Não tem políticas públicas e se há alguma coisa, as pessoas não estão preparadas para o atendimento, para atender. Né? E isso em geral, dentro das escolas, dentro dos postos de saúde, hospitais, clínicas, qualquer tipo de serviço. Varejo, vai comprar uma roupa, um sapato, enfim. Isso é comum e a gente recebe todas essas denúncias e esses casos que a gente conhece, né? Então, Ariane, a gente falou um pouco sobre saúde, a gente falou um pouco sobre educação, né? Vamos falar um pouco sobre a cidade de uma maneira geral, porque saúde tem a ver com cidade, né? Com saneamento, com acesso, que a saúde mental um processo, como é que eu vou sair da minha casa para pegar um transporte e chegar em tal lugar, no meu trabalho, na hora certa, enfim, então quando a gente fala saúde, né, de uma forma sistêmica, né, é corpo e mente, então, e a cidade tem uma relação com isso, né, a mobilidade, o estar com a cidade, né, como é que você pensa um pouco essa questão da cidade do Salvador? Então, eu concordo muito com a professora Berenice Bento quando ela vai falar do Brasil, e eu posso puxar essa análise dela para Salvador, quando vai falar que vivemos um processo de democracia racial e de gênero, quando na verdade não ocorre. Então, apesar de Salvador ser a cidade mais negra, né, fora da África, e apesar de ser a cidade do carnaval e que vende a imagem da diversidade, de que podemos ser quem somos, encontramos... Salvador é uma ideia de cidade, assim como o Brasil é uma ideia de país, né? Então é uma coisa construída, né? Então, exato. Então, eu inicio respondendo por aqui, que Salvador, ela é uma cidade que tem uma estrutura maravilhosa, né? Que Salvador, ela é uma cidade que tem economia, né? Tem dinheiro, só que a gente precisa pensar, né? Eu não posso adentrar muito nesse debate agora, um pouco mais além, porque eu tenho limitações que estou pré-candidata, exatamente, né? Sim, então eu vou ter que segurar um pouquinho a língua. Cidadão, né? Vamos cidadã. Exatamente. Mas nesse momento eu posso dizer que a ideia é segurar o que tem de bom em Salvador, né? Então Salvador tem estrutura, Salvador tem dinheiro, tem renda para que a gente possa pensar essa distribuição, né? E pensar inclusive na forma como Salvador a política como tem sido administrado Salvador, né, nas coisas mais centrais, não tão periféricas, e aí que a gente vai ter uma série de problemas, que eu pretendo, em outro momento, se eu tiver a oportunidade, trazer na minha campanha mesmo as minhas pautas definidas, né, mas elas perpassam por aqui, eu estou falando a nível geral nesse momento, limitação, mas eu acredito que é isso, a gente precisa, uma das coisas que eu tenho pensado muito, e pretendo falar em outro momento, é sobre a questão da economia. Por exemplo, a economia é importante para que a gente possa, tem como garantirmos a sobrevivência de todas as pessoas, independente de gênero, raça e sexualidade. Sim. Desde que possamos dar oportunidade e pensar, quando a gente fala em dar oportunidade, não é culpar o cidadão que está do seu lado, que não contrata, por exemplo, pessoas trans e travesti apenas, mas na própria estrutura de como está sendo gerida, administrada a cidade. Né? Então,
pensar em impactos de selo da diversidade, estimulação, enfim, né, para isso, curso de capacitação, porque dentro das minhas pesquisas que tenho feito, eu tenho percebido que uma das causas do desemprego, inclusive, também é a falta de qualificação. Né? Tem muitas vagas que não estão sendo preenchidas por falta de qualificação, de gente capacitada para assegurar a vaga. Então, isso é muito nossa realidade de Salvador. Então, e a questão da saúde das pessoas trans, que a senhora me falou inicialmente, eu queria só deixar claro de que a saúde das pessoas trans, apesar de que alguém falou de prótese e tudo mais, ela não se resume apenas ao processo transexualizador. Né? Então, a minha luta ela é muito maior do que isso, porque eu entendo que nós adoecemos, nós sentimos febre, nós sentimos uma dor de dente, nós sentimos... Então, o que eu penso... Né, já tenho desenhado projetos que possam nos atender desde as unidades básicas de saúde. Né? Aquelas unidades dos nossos bairros lá, né, de Pernambués, de Cabola, de Engomadeira, todos os bairros que eu já passei em algum momento da minha vida. Aquelas unidadezinhas, elas precisam nos acolher. Né? Quando, na verdade, a gente não vai, porque a gente ou tivemos falta de acolhimento, ou temos vergonha de ir. Então, a gente precisa dessa reeducação. Né, de trazer também esses direitos, e por isso que uma das minhas pautas é essa educação em direitos humanos, que eu acredito que a gente precisa ter essa consciência de que não é pedido. Né? Nós temos obrigação, dever, obrigação do outro dar o que nós precisamos ter. Então, hoje, diante disso tudo, eu posso te falar, professora, e falar para todas as pessoas que a gente está assistindo, que está nos assistindo, é que nós precisamos cada vez mais estimular a participação de mulheres e LGBTs na política. Se quisermos ver, de fato, uma diferença, né, de pessoas negras e tal, precisamos estimular essa participação dessas pessoas e entender que o ambiente político não é um ambiente fácil para a gente viver. Tá? Todas as candidaturas políticas, as pré-candidaturas que vão passar aqui, certamente vai trazer algo parecido do que eu estou falando. Não é um ambiente fácil, não é um ambiente de fácil acesso, de fácil inclusão e permanência. É um ambiente hostil também, é um ambiente violento, é um ambiente da lógica do poder, né? É um ambiente da... Então a gente precisa estimular, inclusive, estimular a minha participação também. Eu preciso desse apoio no sentido de... Né? E outras mulheres que estão aqui, mulheres cis ou trans, vão precisar desse apoio, dessa estimulação, quando se sentirem... quando estiverem mesmo em época de campanha, de se sentirem apoiadas. Por quê? Porque nós não temos tempo, professor, isso é uma realidade, uma questão de gênero aqui. Nós não temos os mesmos tempos, a disponibilidade de tempo que os homens têm livre para estar em sindicatos, em associações, descendo e subindo. A mulher, historicamente, com a divisão sexual do trabalho, tem sido o lugar da esfera doméstica barra da conta, né, para além da pública, e nós, travestis e mulheres trans, tem uma esfera correria, posso falar assim no termo popular para a gente entender, tem que fazer o corre mesmo para poder sobreviver, para poder se manter. Quando não perpassamos pela prostituição, vamos para salão de beleza. Quando não é salão de beleza e estética, a gente vai estar em mercado de trabalho formal, só que de forma precarizada. Então, isso tudo requer o nosso tempo, puxa um tempo que a gente poderia estar lendo um livro, a gente poderia estar se formando politicamente. Então, precisamos estimular essa participação das pessoas. E eu posso te falar, professora, que os fundos partidários, por exemplo, enquanto mulher trans, né, sei que, enquanto mulher, tenho possibilidade de direito, é um direito meu também estar sendo acolhida por esses fundos, ele é super importante para a inclusão e permanência nossa dentro da política, de nós mulheres LGBTs, né, dentro da política. Só que mais que o fundo, mais que a inclusão e permanência, é importante a gente trabalhar a emancipação das mulheres. Ou seja, é preciso levantar as nossas estimas, é preciso colar com a gente, é preciso, né, nesse sentido de caminhar junto dentro desse processo. Então, eu queria deixar isso porque, na verdade, esse é um pedido não só para mim, mas para todas as pessoas que por aqui vão passar, né? Para todas as pessoas LGBTs que estejam nos assistindo. Eu li uma pesquisa de um site um coletivo chamado Vote LGBT,
E o voto LGBT entregou como resultado de pesquisa, professora, por exemplo, de que LGBTs não votam em LGBTs. E aí eu quis saber por quê. Essa seria a minha última pergunta, meu último ponto. Eu estava aqui só esperando, porque isso realmente é preciso ser discutido. Vamos acabar com esse estigma, vamos acabar com isso. Né? Vamos seguir o movimento negro nesse sentido. A mulherada discute isso. Né? Eu tenho assistido lives também sobre isso, das mulheres pretas que estão falando sobre mulherismo, sobre um monte de coisa, e falando sobre essa questão da necessidade, né, de um apoiar o outro, porque um reconhece a necessidade do outro, a dor do outro. E é nessa questão que é necessário que como, né, dizem, o viado não vota em viado, né, como geralmente se fala, infelizmente. Então, e aí? Sim. Eu fiquei passada quando eu li, de tanto que quando eu li a manchete, eu falei, abre esse relatório aqui, já cliquei, saí clicando para ler, para entender o que é que passa na cabeça das pessoas que foram entrevistadas, enfim. E aí foi muito interessante, porque ler isso, porque eu vi que as respostas, né, os sentimentos que fazem com que LGBTs não votem LGBTs, de acordo com essa pesquisa, tá, gente? Uma pesquisa que foi realizada em paradas LGBTs, Sim. Grandes paradas LGBTs como São Paulo e tal. Então, assim, não é generalizando, mas eu queria trazer esse debate, porque ele pode refletir também a nossa sociedade soteropolitana. Então, assim, o que as pessoas pensavam para não votar em LGBT é a lógica, professora, de que eu não vou votar em LGBT porque LGBT não tem uma proporcionalidade de ganhar. Então é a lógica de votar naquele que a gente acredita que vai ganhar. E quem a gente acredita que vai ganhar... Voto, né? É aquela coisa, aquele estigma que foi criado, né, durante muitos anos do não vou perder meu voto, né? Exatamente. Sim, esse foi o primeiro motivo. O que foi mais na escala da proporção entendido através dessa pesquisa como resultado, né? Essa ideia de que eu vou voltar naquele que tem mais chance de ganhar. E aquele que tem mais chance de ganhar, é aí que tá a coisa. É sempre o homem branco, heterossexual, né? Nunca é a mulher preta, nunca é a trans negra, nunca é, né? Essa foi a primeira coisa. E a segunda foi de que o resultado foi de que LGBTs não se envolvem não acham interessante a política, não se envolvem interessante a política. Não querem saber de política. Então isso é gravíssimo. Nós precisamos, né? Eu acho que a gente está em um processo de despertar sobre isso. Acho que todo mundo está se interessando mais por política quando a gente está vendo a política de morte que está atingindo a todo mundo. Exatamente. Então todo mundo já fala de política. Até quem não sabe, quem não passou pelo processo de alfabetização, eu vejo que fala de política. Né? Então tem uma esperança aí nas coisas para a gente vivenciar. Só que, né? E aí a questão, o medo que dá é que a gente está nesse velho coronelismo, né? Que a gente pode falar que é muito forte dentro do interior. Que é aquela coisa de voltar naquele que dá um bujão de gás. Exato. Voltar naquele que dá um bujão de gás, uma cesta básica, ou aquela pessoa que está loucamente correndo, asfaltando as ruas e tal. É porque a gente possa pensar nisso, porque às vezes a mesma mão que dá a cesta básica é a que retira o direito à educação. A mesma mão que pode dar uma cesta básica, né? É a mesma mão que pode assinar lá um decreto de proibição de travestis e mulheres trans dentro do banheiro feminino, por exemplo. É a mesma mão. Então, assim, eu queria deixar essa reflexão para que a gente possa pensar sobre isso. Tem um minutinho. A menos que a gente volte. Mas a rigor, a gente tem esse minutinho aí para encerrar, para eu salvar a live, senão a gente vai perder. E eu não queria perder, claro, né? Mas vamos eu me sinto contemplado. Fazer esse encerramento. Se quiser, a gente retoma, volta para falar mais, né, uns 10 minutinhos. O que é que você acha? Eu tenho que encerrar aqui. Eu acho que a gente pode encerrar, professora. Eu agradeço a todo mundo. Se tiver, a gente fala em outro momento, tá bom? Aqui. Ariane, eu quero agradecer demais, viu, a sua participação. A gente vai ter muitos outros encontros, né? Teremos outras pessoas, outros pré-candidatos, outras pré-candidatas. E o nosso desejo é visibilizar todas. E boa sorte para todo mundo. Boa sorte, gente. Arrasa. Gente. Semana que vem tem mais.
Tchau. Obrigada, dois textos.